seria do romance sem um bocadinho de magia? Os livros que eu vou-vos recomendar são livros que contêm histórias de amor, apesar de alguns não ser o foco da história, mas são histórias com um bocadinho de surrealismo, um bocadinho de magia, uma pitada de fantasia, mas não o suficiente para se tornar demasiado fantasioso. Alguns destes livros não são falados muito no Booktube, com muito pena minha, e por isso decidi mudar isto, pelo menos tentar recomendar os livros a alguém. Atenção, algumas destas histórias andam entre o presente e o passado, apesar de a história principal acontecer no presente. Começando por Do Céu com Amor, de Michelle Ullman. Este é um romance com uma história de amor que vos vai deixar bem dispostos. Lê-se num instante, voa, as páginas voam, e também está publicado em Portugal pela Quinta Essência, e esta é a história de Lisa, que falece e acaba por encarnar no corpo de outra mulher que está casada com outro homem. Só que este homem pensa que aquele corpo é da mulher, quer dizer, o corpo é da mulher, mas a alma não é dela, e a relação com a antiga mulher não estava a correr muito bem, até que Lisa entra naquele corpo e começa a haver novamente uma empatia. Esta situação de Lisa estar no corpo de outra pessoa é surreal e é fantasioso, mas resulta muito bem nesta história. Se vocês gostam de uma história que se lê rapidamente e que tem uma história de amor fofa, aqui está uma delas. Um escritor conhecido por incutir surrealismo às suas histórias é o Haruki Murakami. Sputnik, meu amor, acho que é das histórias mais bonitas do Murakami. É uma história de amor com um bocadinho de toque surreal. É uma história de amor a três, entre duas mulheres e um homem, sendo que o homem está completamente apaixonado por uma das mulheres, apesar de elas as duas estarem numa relação. Eles são amigos os três e ele é tão altruísta ao ponto de querer que a pessoa que ama seja feliz, apesar de não ser com ele. Este livro é daqueles que eu aconselho a começar a ler Murakami, para quem não conhece, porque tem o seu quê de surrealismo, não tanto como o Kafka à beira-mar, mas é o suficiente para vocês ficarem com um gostinho do que é a escrita poética e surreal do Murakami. É um livro que se lê maravilhosamente e uma história de amor diferente, porque é contada por Haruki Murakami. Este vídeo está muito internacional, porque agora o próximo escritor é francês, que é o Guillaume Musso. Guillaume Musso foi dos escritores que eu mais adorei conhecer quando comecei a poder comprar livros. Eu acho que li quase todos os livros deles, mas este foi o primeiro que eu li e é dos livros que eu recomendo a quem quer recomeçar a ler ou quem quer começar a ler, porque é um livro com um ritmo tão alucinante, mas tão alucinante que é impossível parar de ler. Novamente, qual seja a vossa crença no além ou numa coisa maior, num Deus, whatever, vocês vão gostar de ler este livro. Tem uma história de amor diferente, no sentido em que é dada a oportunidade ao protagonista de voltar atrás no tempo através do xamã de uma aldeia e reparar os erros que ele acha que são erros que fez, e um dos seus maiores arrependimentos foi deixar a mulher que amava sem resposta. O protagonista é médico e é muito interessante ver o conflito que existe entre a ciência do médico e aquela magia, fantasia do xamã da aldeia e o porquê dele acreditar ou não. Claro que este livro, como envolve viagens no tempo, também tem um bocado o efeito borboleta, que é, se tu alteras uma coisa no passado, vais alterar no futuro, e isso tem consequências. Diferente, lê-se num instante, se vocês quiserem experimentar um escritor francês com histórias que se leem muito, muito bem. O próximo livro é o livro de uma escritora portuguesa, uma das minhas escritoras portuguesas favoritas, é A Trança de Inês, de Rosa Lobato Faria. Foi o primeiro livro, se não estou enganada, que li da nossa Rosinha, e claro, toda a gente conhece a história de Pedro e Inês de Castro, pelo menos quem nasceu em Portugal, se não sabem, vão ler. É uma história trágica e aqui a Rosa Lobato Faria deu-lhe o seu toque diferente à Rosa Lobato Faria, ou seja, nós temos a história que todos nós conhecemos de um Pedro I, acho que é primeiro, e a Inês de Castro, e depois temos uma história passada no presente em que temos outro Pedro e outra Inês e a sua relação, e uma história no futuro.
escrita poética maravilhosa da Rosa Lobato Faria faz-nos ler o livro a uma velocidade alucinante. Desculpem, tive de trocar a bateria porque a máquina ia morrendo. Todos nós sabemos como é que acaba a história de Pedro e Inês, que é uma história que acaba em tragédia, pelo menos no passado, e é difícil contar esta história de uma forma original, mas a Rosa Lobato Faria consegue-o e consegue-o fazer muito bem. Uma história de amor, mas que não é o foco da história, vamos pôr já os pontos nos is, e que também tem alguma magia, mas sem ser em demasiado, é The Invisible Life of Eddie LaRue, de V. Schwab, um dos meus livros favoritos deste ano e um dos meus favoritos da vida, que tem uma história de amor muito fofa, uma relação entre Eddie e o Henry Strauss, e outra relação que eu não sei muito bem o que chamar aquela relação, mas que também vos vai cativar imenso. É uma história super, não diria original, porque todos nós já lemos histórias em que a protagonista faz um pacto faustiniano, a Eddie faz um pacto com o diabo e as coisas não correm como era suposto porque é o diabo. Mas a escrita da V. Schwab e a maneira como ela conta a história é super original e diferente e mágico. Este livro é verdadeiramente mágico. É daqueles livros que apetece sentar-se com uma mantinha e ler até ao fim, mas ao mesmo tempo chegar ao fim e não querer acabá-lo porque ele é assim tão bom. Aqui tem algumas sugestões de livros com histórias de amor, mas que alguns nem sequer são o foco da história, mas que eu acho que têm alguma magia, alguma fantasia, algum surrealismo e que acho que muitos deverão gostar de os ler. Se já leram em baixo, se já leram, digam em baixo e vemos no próximo vídeo. Tchau!